Olá, pessoal! Eu sou a professora Thaís. Estou aqui para mais uma aula de matemática. Nós vamos falar sobre a representação dos espaços. Como que a gente pode representar, por exemplo, numa folha de papel, um espaço onde a gente anda, onde a gente circula. Pode ser uma cidade, um bairro, pode ser uma casa, pode ser até mesmo uma sala ou um cômodo dentro da sua casa. Vocês já ouviram a palavra planta? Planta é a vista superior de uma construção. É como se você estivesse olhando uma construção de cima e você pudesse ver tudo o que acontece em todos os cômodos. Por exemplo, quando você está na sua casa, no seu quarto, você pode não conseguir enxergar o que está acontecendo na cozinha. Mas se você estivesse olhando de cima, como um drone, por exemplo, e a casa de vocês estivesse sem o telhado, você ia poder conseguir ver todos os cômodos. Então, a planta é essa representação, como se você estivesse olhando de cima. Então, nesse capítulo aqui, nós vamos estudar as representações do espaço e vamos aprender a descrever pequenos percursos ou trajetos. Você já observou como é o seu bairro? E os espaços da escola? Você sabe onde se localizam todos os espaços da sua escola? Se tem um ginásio, uma quadra de esportes, você sabe onde fica? Você sabe onde fica a sala da diretoria? E quando você vai para uma aula numa sala diferente, você sabe onde que é? E se o professor pede, por favor, leve esse livro até a outra sala. Você sabe como chegar nessa outra sala? Para tudo isso, a gente precisa conhecer a representação do espaço. Então, você sabe, aqui a gente retoma isso. Para representar espaços como a sala de aula, a escola e os prédios, a gente utiliza as plantas. Então, essa representação que mostra todos os espaços de um lugar. Você sabe como que a gente desenha a planta de um lugar? Você já pensou nisso? Vejam aqui, nós temos a representação, então, aqui tá duas plantas. 3. Essa primeira aqui parece o quê? O que você consegue identificar nessa planta aqui? Isso aqui com certeza é um carro. Aqui, a gente olhando de cima, a gente vê que tem uma mesa com 6 cadeiras. Aqui temos uma mesa com só 4 cadeiras. Então, isso aqui parece que é a representação de uma casa. Realmente, aqui tem a garagem, aqui temos uma sala onde nós temos sofás. Se você for olhando os detalhes, vai identificar alguns dos móveis que a gente tem numa casa. Como, por exemplo, aqui uma cama. Aqui a gente tem um banheiro, porque a gente identifica uma pia e um vaso sanitário. E aqui, esse espaço todo de listrinhas, a gente identifica como uma escada. Então aqui, nessa casa, a gente deve ter um outro andar, que não dá para representar aqui, porque senão um em cima do outro, a gente não ia saber qual que é um, qual que é outro. Então é um andar de uma casa. Aqui a gente tem uma representação de uma outra casa diferente. Em vez de a gente identificar os lugares pelos desenhos dos móveis, a gente coloca o nome. Provavelmente essa casa acabou de ser construída, não tem nada nela ainda, né? Então falta até os aparelhos no banheiro, mas a gente coloca os nomes: quarto, sala, cozinha, outro quarto, banheiro. E esses desenhos aqui que parecem uma parte de um círculo são a indicação da porta, porque essa parte reta seria a porta e aqui essa parte circular o caminho que ela segue na hora que ela está sendo aberta. Isso serve para mostrar para que lado a porta abre. E aqui a gente também tem indicações, esses retângulos brancos aqui são as janelas. E aqui? Aqui já é um espaço maior, ó. Eu vejo aqui, já identifico um campo de futebol.
pelas marcações que a gente tem no campo de futebol. Então isso aqui provavelmente é um clube ou um ginásio de esportes, alguma coisa assim. Aqui tem algumas mesas. Esse espaço circular aqui parece que é um guarda-sol. Aqui parece que é um brinquedo de criança. Então provavelmente aqui é um clube. Para a gente identificar a representação dos espaços, a gente usa essas marcações que fazem com que a gente entenda o que cada coisa significa. Vamos ler o texto que diz aqui. As imagens que você observou são chamadas de plantas. Então não é planta, aquela planta que tem na tua casa no jardim. Essa planta é outra coisa. Planta é a vista superior. Novamente, vendo de cima. Vista superior de uma construção. Ou seja, é como se tirássemos uma fotografia desse lugar enquanto passamos de avião por cima dele e ele estivesse sem telhado. Você já viu desenhos como esses? De onde os objetos são observados para que possamos representá-los dessa forma? Já falamos, são vistos de cima. Por quem esses desenhos são utilizados? Quem utiliza plantas assim desse tipo? Bom, uma pessoa que vai comprar uma casa, por exemplo, ela gosta de ver a planta antes mesmo de visitar o lugar. Porque, por exemplo, se é uma família que tem muitos filhos, uma casa com apenas um quarto talvez não sirva para essa família, tá? Ou então se é uma pessoa que gosta muito de cozinhar e vai ver a cozinha muito pequena, ela já nem vai visitar. Então a planta dá várias informações para a gente sobre o lugar sobre um espaço, né? Você consegue identificar o que eles representam? Além do que eu mostrei aqui para vocês, vocês descobrem outras coisas aqui nesses desenhos? Então vamos fazer uns exercícios. Vocês vão pegar uma folha, tá? E desenhar tudo que tem no lugar que vocês estão. Em vez de fazer a sala de aula, como está indicado nesse exercício, vocês vão desenhar a sala ou o lugar ou o quarto de vocês onde vocês estão no momento, tá? Então procure desenhar os móveis que tem nessa sala e pense como eles seriam vistos de cima, tá? Se é uma mesa, se tem uma cama, um armário, você vai tentar representar na posição em que essas coisas estão. Se na sala que você tiver uma parede é muito maior que a outra, lembre-se de desenhar que ela tem o formato de um retângulo. Mas pode ser que o espaço onde você esteja não tenha a forma de um retângulo. Então procure desenhar e imaginar como é esse espaço visto de cima. Tá? Vamos para o exercício 2. Observe como o Pedro registrou a organização dos espaços na escola dele. E depois responda o que se pede. Então, olha aqui, nossa, o Pedro fez um desenho bem detalhado, tá? Na escola dele tem várias construções. Então, tem uma construção aqui, uma aqui, tá? E essa aqui, que ela tem um formato bem desigual, tá? Aqui está o campo de futebol. A gente já não precisava nem ter escrito, que a gente já identificava pelas marcações que as pessoas geralmente utilizam no campo de futebol, tá? Aqui, esses dois prédios a gente percebe que são salas de aula. Aqui, ó, sala de aula, sala de aula, sala de aula, 4 salas de aula desse lado. Minha sala também é uma sala de aula e mais 2. Então, temos aqui 7 salas de aula. Nessa construção tem a sala dos professores, a diretoria e o pátio, tá? Aqui fica o portão de entrada da escola. E aqui temos outras construções que são a secretaria, o banheiro feminino, o banheiro masculino e a cantina. E por fim aqui temos um espaço de brincadeiras onde estão alguns brinquedos. A primeira pergunta aqui é: quantas salas de aula há nessa escola? Então a gente já fez uma análise do espaço todo e a gente viu que só tem salas de aula nesses 2 prédios. Então vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salas de aula, tá? E quais ambientes ficam ao lado da diretoria
Então, ao lado da diretoria, nós temos a sala dos professores e o pátio. Então, nós temos dois ambientes ao lado da diretoria. Então, você vai representar aqui. E daí, em seguida, você pode fazer uma representação como a que o Pedro fez, usando uma folha quadriculada, ou se você não tiver uma folha quadriculada, pode usar uma folha em branco mesmo. Procure fazer uma representação da sua escola. Se você não lembra muito bem todos os espaços, procure representar aqueles que você lembra, indicando coisas importantes como a cantina, a sua sala de aula, outras salas de aula que você lembre, a diretoria e o pátio, tá certo? Então hoje nós vimos como que é a representação por meio de uma planta e aprendemos quais os elementos que a gente tem que colocar na planta para identificar o que eles representam. Até a próxima aula!